Você se lembra das palavras de Jesus em João capítulo 13, os versículos 34 e 35? Lembra o que Jesus disse que identificaria os seus seguidores nos últimos dias? Ele disse que seria a nossa perfeição. Quando nós aprendêssemos sobre Jeová, nós desenvolveríamos boas qualidades, atingiríamos a perfeição e então seríamos identificados como cristãos. Foi isso que ele disse? Não foram essas palavras de Jesus. Olha o que Jesus disse que identificaria a verdadeira congregação. Em João, capítulo 13, versículo 34 e o 35. João, capítulo 13, versículo 34 e o 35. Jesus diz assim: Eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Amem também uns aos outros. Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Notaram? Jesus não falou que a perfeição identificava os servos de Jeová. Jesus disse que era o amor. Amor assim como ele demonstrou. Um amor sincero, um amor baseado nos princípios da Bíblia. É isso que faz a organização de Jeová hoje ser uma organização diferente de qualquer outra na Terra. Isso nos ensina também que o amor, como sinal identificador da verdadeira congregação cristã, é o que nos motiva a estar junto com nossos irmãos, a cuidar uns dos outros, a amar de verdade. Então hoje, será que nós devemos esperar dos nossos irmãos a perfeição? Será que os irmãos nossos, servos de Jeová, no primeiro século, eram perfeitos? Será que é possível que algum de nós hoje, aqui na Terra, possa viver à altura de Jeová de forma perfeita? Nós sabemos que não. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós erramos. Todos nós cometemos falhas. Por isso, não é razoável esperar a perfeição. Mas talvez a gente pense, né? Mas no primeiro século seria mais fácil. Já pensou você servindo na congregação junto com Paulo, João, Pedro, Lucas, Timóteo? Como você se sentiria servindo a Jeová no primeiro século? Talvez você ache que seria mais fácil, né? No primeiro século eles eram ungidos. Eles tinham dons de Jeová. O Espírito Santo ele era manifestado de uma forma clara. Mas será que é assim mesmo? Será que viver no primeiro século na congregação cristã era mais fácil do que hoje? Nós vamos ver no decorrer dessa palestra se seria mais fácil. Por enquanto, nós vamos aprender que o amor é o principal sinal identificador dos cristãos verdadeiros. Mas por quê? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 31. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 31. Nos diz assim: Mas persistam em se empenhar pelos maiores dons. Contudo, ainda lhes mostrarei um caminho superior. Nessa carta, o apóstolo Paulo ele falou que os irmãos deveriam se empenhar, sim, pelos dons que Jeová concedia à congregação, mas que seria apresentado um caminho superior. O que pode ser superior, maior, melhor do que os dons de cura, falar em línguas, compreensão de Jeová? O que seria melhor do que isso? Olha só o capítulo 13, o versículo 13 agora. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, porém, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança, o amor. Mas a maior delas é o amor. Aqui destacou que a maior qualidade que qualquer ser humano poderia se empenhar para desenvolver é o amor. O caminho que ultrapassa, o caminho superior que nós vimos no versículo 31 do capítulo 12, é o amor.
É o caminho que Jeová ele quer que todos os seres humanos possam seguir. Mas por que o amor é superior a qualquer outro dom do Espírito? Notaram no versículo 31 quais os 3 que foram destacados? Fé, esperança e amor. Como que o amor é superior? Bom, vamos entender primeiro o que é fé. Fé é a confiança, a firme confiança de que vai se cumprir tudo aquilo que nós esperamos de Jeová, mesmo aquilo que nós não vimos acontecer ainda. A esperança, semelhante à fé, é também você ansiar, ter o desejo de ver aquilo acontecer. Mas será que nós teríamos fé e esperança sem amor? Não. Por quê? Jeová, ele é a essência do amor. A nossa fé, a nossa esperança, ela se baseia em quem? Em Jeová. Foi Jeová quem prometeu para nós um novo mundo perfeito, uma vida justa, sem doença, sem sofrimento. É Jeová quem dá para a gente a esperança, a fé. Nós temos fé em Jeová. Nós temos a esperança de que Ele vai usar o amor para acabar com nossos problemas. Então, se Jeová não fosse amor, se Jeová não motivado pelo amor tivesse dado para a gente o sacrifício de Jesus, nós teríamos alguma esperança e alguma fé? Não. A humanidade estaria perdida. Nós estaríamos escravos da imperfeição. Não haveria em quem confiar. Jeová, como a essência do amor, é quem nos dá todas as outras qualidades. Então, nada mais lógico do que nos empenharmos para imitar a maior qualidade de Jeová, o amor. É a partir do amor que Jeová ele faz tudo. É a partir do amor, a motivação de Jeová de nos amar, que Ele nos dá toda a nossa esperança, toda a nossa fé. Aqueles dons que os apóstolos tinham de cura, por que eles curavam? Por que Jesus curava as pessoas? Porque Ele as amava, porque Ele tinha pena das pessoas. O dom de falar em línguas, de conseguir falar no idioma da outra pessoa, era por quê? Porque Ele queria que as pessoas entendessem no idioma delas, motivado pelo amor. Da mesma forma, esse amor, ele deve nos motivar hoje a tratar bem os nossos irmãos e as pessoas do nosso território. Olha só o que diz também em Romanos, capítulo 13, o versículo 9. Romanos, capítulo 13, o versículo 9. Nos diz assim: pois os mandamentos, não cometa adultério, não assassine, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que exista, se resumem nestas palavras: ame o seu próximo como a si mesmo. Esse texto nos mostra que toda a lei, ou tudo que Jeová espera de nós, se resume em uma palavra: amor. Porque se nós temos amor, nós não vamos fazer nada do que foi descrito aqui. Nós não vamos adulterar, não vamos assassinar, não vamos furtar, não vamos fazer nada que vá contra os princípios de Jeová. Nós não vamos causar dano a ninguém, porque nós vamos amar a todas as pessoas. Então toda a lei, tudo que Jeová deixou registrado na Bíblia, se resume em amor. É a essência de Jeová. Se lembra do tema do congresso que se aproxima? O amor nunca acaba. Por quê? Porque Jeová nunca deixará de existir. E Jeová é a fonte de todo o amor. Da mesma forma, se nós tivermos amor entre nós, esse ambiente que nós temos nas reuniões, que nós temos nas assembleias, no congresso, vai durar para sempre. Porque nós vamos, assim como nós vamos ver mais para frente nessa palestra, o amor nos ajuda a suportar qualquer dificuldade que venhamos a ter. Seja por causa da imperfeição ou por causa dos problemas que nós temos no sistema de Satanás. Mas e os cristãos do primeiro século? Voltando então àquela pergunta. Será que seria mais fácil servir na congregação cristã no primeiro século? Por um lado, sim. Por outro, talvez não. Olhem por quê. Os cristãos do primeiro século, eles não eram pessoas perfeitas. Eles eram pessoas assim como nós, imperfeitos, que dependiam do amor de Jeová. Mas qual que era a diferença? O que fazia com que a congregação do primeiro século tivesse a aprovação de Jeová?
a demonstração de amor entre os cristãos do primeiro século. Os apóstolos, eles eram imperfeitos. Isso fica evidente na Bíblia. Nós podemos ver ali, nos relatos bíblicos sobre os apóstolos, como que tinha ciúme, ambição, falta de humildade. Tudo isso acontecia no primeiro século. Mas isso fazia com que eles fossem melhores ou piores do que a gente? Não. Todos eles se empenhavam em servir a Jeová. Por causa das imperfeições, os humanos eles tendem a pensar mais de si mesmos do que deviam pensar. Já parou para meditar na cultura? A gente estudando o livro agora na reunião de terça-feira, né? O estudo de livros sobre Jesus, a gente aprendeu muito sobre a cultura judaica. Naquela época, a cultura judaica, ela pregava o orgulho. As pessoas achavam que eram melhores do que as outras só porque eram judaicas, né? Só porque eram judeus. Eles achavam que eram melhores do que aqueles que não serviam a Jeová. E até os apóstolos eles tinham essa forma de pensar. Eles achavam que, por serem judeus, eles eram melhores. Isso é o quê? O orgulho. Será então que servir no primeiro século era mais fácil do que hoje? Imagine uma congregação em que todos se esforçam para ser melhores. Todos querem demonstrar que são mais do que os outros. Não é fácil ficar perto de uma pessoa assim, não é mesmo? Mas, por outro lado, olha o que Jesus ele valorizava. Abra sua Bíblia em João, capítulo 21, e vamos ler os versículos do 15 ao 17. João 21, do 15 ao 17. Esse texto ele fala sobre Pedro. Lembre-se de que Pedro, embora ele fosse um apóstolo de destaque, ele foi corrigido várias vezes, inclusive pelo próprio Jesus. Lembra-se do que Pedro fez de errado? Ele negou Jesus 3 vezes, ele se recusou a seguir as instruções de Jeová, ele ficou com medo dos homens e deixou de agir por causa desse medo. Ele mostrou parcialidade para aqueles que eram judeus convertidos. Foi corrigido por Paulo. Mas olha o que Jesus disse para ele em João 21, do 15 ao 17. Olha no que Jesus se concentrou. Quando terminaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. Ele lhe disse: Alimente os meus cordeiros. Novamente ele lhe perguntou, pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu o amo. E ele lhe disse: Pastorei as minhas ovelhinhas. Ele lhe perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por ele lhe perguntar pela terceira vez: Você me ama? Por isso ele lhe disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Alimente as minhas ovelhinhas. Em que Jesus se concentrou? O que Jesus queria saber de Pedro? Se Pedro tinha amor. Jesus não se concentrou nos defeitos de Pedro. Jesus não se concentrou no fato de que Pedro muitas vezes foi orgulhoso, ficou com medo de agir em nome de Jeová, não. Jesus queria saber se Pedro tinha amor. Quando Jesus teve certeza de que Pedro tinha amor, ele designou Pedro a cuidar das ovelhinhas de Jeová. Por que isso nos ensina? Jeová, ele preza pelo amor. Jeová, ele não se preocupa com nossas qualidades físicas, com a nossa cultura, com o que nós fazemos de errado. Ele quer que a gente ame os nossos irmãos. Ele quer que a gente ame todas as pessoas. Jesus demonstrou isso ao lidar com Pedro. Outro exemplo que nós temos, Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, eles discutiram por causa de uma coisa à toa. Imagina a seguinte situação: 2 superintendentes de circuito, um do circuito aqui da sua congregação e o outro de uma congregação do circuito vizinho, discutem porque eles acham que tem que levar determinado irmão para acompanhar uma visita de pastoreio. Um acha que não tem que levar aquele irmão e o outro acha que tem. Agora os dois brigam por causa disso e vai cada um para um lado. Um fecha a cara para o outro e fica com raiva.
Seria razoável agir dessa forma? Por causa de uma coisa tão simples, levar um irmão para fazer uma visita? Paulo e Barnabé discutiram por causa disso. Eles queriam ali, Barnabé queria levar o irmão e Paulo achou que não deveria levar aquele irmão porque aquele irmão não tinha acompanhado eles outras vezes. Por causa disso, eles discutiram e foi cada um para um canto. Mas será que isso fez com que Jeová deixasse de amar esses dois servos? Não. Por quê? Olha aqui que a Bíblia nos diz também em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, tenham intenso amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Notaram? O texto falou que acima de qualquer coisa tenham intenso amor uns pelos outros. É por isso que nós temos o relato na Bíblia da congregação do primeiro século. Apesar de qualquer imperfeição que eles tinham, o amor predominava. Nessa ocasião de Paulo e Barnabé, a Bíblia fala que os dois tiveram ali um forte acesso de ira. Mas o que eles também tinham? Amor. Por isso, assim como o texto mostrou, o amor cobre uma multidão de pecados. Lembra daquele irmão na congregação que você não se dá muito bem? Você teve uma desavença? Cuidado, se você lembrou de algum nome, talvez não seja um bom sinal. Bom mesmo seria se você não lembrasse de nome nenhum. Porque se nós lembramos, nós guardamos algum tipo de ressentimento lá no fundo. O amor não deve deixar que isso aconteça com a gente. Nós não devemos lembrar de nenhum nome de um irmão como que guardando ali um ressentimento de algo que ficou no passado. O amor deve nos motivar a cobrir todos os pecados. É fácil? Não. Nós somos imperfeitos. Mas é impossível? Também não. Jeová espera que nós façamos isso. Assim como no passado o amor encobriu uma multidão de pecados, ele ainda tem esse poder, porque o amor não mudou. O amor ele vem de Jeová e Jeová não muda. Ele é a fonte do amor. Por exemplo, se na sua congregação você tem 97 publicadores e você tirar um mês, um dia do mês, não precisa conhecer todos de uma vez não, se esforce para conhecer um irmão por mês. Você vai demorar mais ou menos 8 anos e um mês e pouquinho para conhecer todos os irmãos. Se você fizer isso, cada mês se empenhar para conhecer um irmão, pode ser que o novo mundo chegue e você nem conheceu a todos ainda. Será que você já conhece a todos os irmãos da sua congregação? É um exercício ótimo para a gente aumentar a nossa fé, aumentar o nosso amor. Lembra do vídeo que nós vimos terça-feira na reunião? A irmã falou que em um dia no campo ela aprendeu mais sobre a irmã do que em um ano na congregação. Então nós podemos ter isso como alvo, sair no campo com todos os irmãos da congregação, uma vez. Mas não basta só saber o nome do irmão, quantos anos ele tem. Se esforce para conhecer como que ele conheceu a verdade. O que ele mais gosta de fazer na organização de Jeová. Troque experiências baseadas na Bíblia com esse irmão. Aprenda sobre esse irmão. Ame o seu irmão. Isso vai ajudar você agora a ter uma verdadeira amizade e com certeza, quando nós tivermos tempos difíceis na grande tribulação, esse mesmo irmão vai nos ajudar e nós vamos poder ajudar esses irmãos também. Já pensou que triste, durante a grande tribulação, o irmão se sentir desanimado porque ele não tem ninguém do lado? Nós sabemos que isso não vai acontecer, não é mesmo? Porque nós somos uma família. Nós servimos a Jeová juntos. Conhece a todas as pessoas que moram na sua casa? Você sabe, pelo menos, o nome de todas as pessoas que dividem a sua casa com você? Sim. Por que seria diferente, então, aqui, na casa de Jeová, que é o nosso Pai? Essa casa é de Jeová, Ele é o nosso Pai. Todos nós somos irmãos. Às vezes a gente fala tanto, né? Irmão fulano, irmão ciclano, que a gente não para meditar no que significa ser um irmão. Não deve ser só da boca para fora. Tem uma frase interessante, quem tem irmão talvez entenda melhor do que eu, que sou filho único, que diz, né? Você e seu irmão fala assim: eu não empresto um carregador para o meu irmão, mas se ele precisar de uma doação de um rim, eu sou o primeiro a oferecer. É assim com seu irmão? Você não suporta ver o seu irmão. Quando está junto, briga. Mas qualquer coisa que ele precisar, você está disposto a dar para ele. Porque ele é o seu irmão. E você o ama.
Então, o verdadeiro sinal do amor encobriu os erros no passado de pessoas de destaque. Como seria a nossa reação se nós fôssemos afetados pelos erros de algum apóstolo? Se Pedro tivesse falhado com a gente, como que a gente reagiria? Será que a gente ficaria com raiva de Pedro, um apóstolo, um seguidor de Jesus? Ou será que nós deixaríamos passar? Da mesma forma, nós devemos deixar passar os erros dos nossos irmãos. Não deve ser motivo para tropeço. Infelizmente, alguns, eles usam da imperfeição de outros para justificar os próprios erros. E isso não é razoável, não seria amoroso, não seria cristão fazer isso. Os verdadeiros cristãos, eles imitam o Criador, Jeová. E Jeová, ele demonstrou o maior sinal de amor por toda a humanidade. Sem diferença, sem distinção. Ele amou a todos. Ele enviou Jesus Cristo. Volte a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 4 e o 5. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e o 5. Aqui, Paulo faz uma descrição do amor. Como deve ser o amor? Diz assim: o amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento, não se gaba, não é orgulhoso, não se comporta indecentemente, não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade, não leva em conta o dano. Esse é o amor. Paciente, bondoso. É preciso ter paciência para lidar com pessoas imperfeitas, não é? É preciso ter paciência quando o irmão erra com a gente. Talvez pela mesma coisa mais de uma vez. Mas não é assim que é o amor? Paciente, bondoso. Aqui, no esboço, tem uma seguinte frase que diz assim: embora precisemos nos esforçar para vencer tais tendências, as pecaminosas, as inclinações pecaminosas se manifestarão entre os cristãos. A palavra manifestarão está aqui até em itálico, está destacado. O que o escravo quer dizer com isso? Não tem jeito. O pecado vai se manifestar. Nós vamos ver os nossos irmãos fazendo algo que não vamos concordar. Isso vai acontecer. Mas precisamos nos esforçar. Viu o finalzinho do versículo 5? Falou assim, olha: não leva em conta o dano. Outra frase do esboço diz assim: sim, haverá dano. Portanto, esteja pronto a demonstrar amor. Paulo não disse que o amor acaba com os problemas. Paulo disse que o amor não leva em conta o dano. Ou seja, nós vamos ter problemas, nós vamos ter danos, mas não vamos levar em conta. Vamos deixar passar, porque o amor é maior. O amor é maior do que o pecado. O amor é maior do que os erros. Falou, também no versículo 4 e 5 que o amor é longânime e benigno. Isso quer dizer que ele suporta de bom grado. O esboço usa uma palavra aqui que diz assim: idiosincrasias. É uma palavra forte, né? Hoje em dia quase não é usada mais. Mas quer dizer diferenças particulares. A peculiaridade de cada irmão. Cada irmão é de um jeito. Nós fomos criados de formas diferentes. Mas o amor nos ajuda a suportar de bom grado as idiosincrasias dos nossos irmãos, as diferenças, as particularidades. Falou também que não fica encolerizado, não fica com raiva. Então, mesmo que a gente tenha motivos, ou pareça que tenha motivos para ficar irados, nós não devemos achar que isso é razão para não demonstrar amor. É aí que nós precisamos demonstrar amor. Se nós estamos com raiva, nós precisamos parar, meditar, lembrar do exemplo de Jeová e de Jesus e agir amorosamente. O que esses 2 versículos, então, de forma geral, nos ensinam? Que é desamoroso guardar ressentimento ou remoer como certas pessoas nos trataram. Nesse congresso, nós vamos ver isso, o amor nunca acaba. Como que nós podemos demonstrar amor
de formas específicas dentro da congregação. Todos nós precisamos fazer a nossa parte para que o amor prospere na congregação cristã. Nós precisamos seguir o caminho do amor, apesar das imperfeições. Isso nos ensina também que até aqueles irmãos que têm responsabilidade, até os anciãos, os servos, todos são imperfeitos e vão cometer erros. Mas o que nós precisamos fazer? Amar esses irmãos. Se fôssemos nós no lugar deles, nós também não poderíamos errar? Não somos todos imperfeitos? Nós estamos todos juntos, seguindo o mesmo caminho, o caminho do amor. É por isso que Hebreus, capítulo 13, versículo 17, nos incentiva a obedecer àqueles que vigiam sobre nós, aqueles que cuidam da gente. Eles se esforçam para fazer isso com amor. Eles se esforçam para imitar a Jeová. Jeová é o maior exemplo de amor. Nós não. Nós somos imperfeitos. Nós queremos imitar, mas vamos errar. Por isso, é preciso esforço. Nós precisamos nos esforçar. Então, a congregação cristã, os servos de Jeová hoje, não são mais identificados pelos dons do Espírito. Isso já acabou. Nós não falamos em línguas, não fazemos curas. Mas, diferente das pessoas que não servem a Jeová, nós temos o maior dom, a maior qualidade que poderia existir e que vai continuar existindo. Por quê? Porque o amor nunca acaba. Nós temos o amor. Você se lembra do que você cantou cerca de 25 minutos atrás? Você cantou de coração para Jeová e para os seus irmãos aqui na congregação. Nós cantamos uns para os outros. Olhe de novo no seu cancioneiro, o cântico 107. A última estrofe, de número 3, olha o que ela fala. Enquanto a gente faz a leitura dessa última estrofe, tente se lembrar dos seus irmãos aqui na congregação. Vai falando na sua cabeça o nome um por um, o máximo que você puder lembrar de todos os seus irmãos. Olha só que bonito esse cântico que nós cantamos juntos, de coração, para Jeová e para os nossos irmãos. O povo de Deus é uma família, que tem paz, união. Jeová nos instrui, por meio da Bíblia, a sempre amar nossos irmãos. E esse amor nos identifica. A nossa união se intensifica. Por nossos irmãos, nós damos a vida. Isso é amor. Perfeito amor.